Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus nesta manhã. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pelo amor dele, pela graça, pela compaixão, pela grande e infinita misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim, renova-se cada dia, renova-se cada manhã. E eu estou aqui, pastor Nelson Alves de Andrade. Nós vamos falar sobre tempo de renovação e esperança. O texto base, Cânticos, Livro de Cantares, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 12. Eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar. Fique aí ligadinho conosco, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos trazer esta mensagem de reflexão, tempo de renovação e esperança. É o fim do inverno espiritual. O livro de Cantares nos fala do amor, da beleza, da comunhão entre Deus e o seu povo. E o inverno simboliza um tempo de frieza, de espera, de dor, de silêncio, em que parece que nada floresce. Mas, no entanto, a palavra de Deus nos anuncia algo muito especial, algo maravilhoso. O inverno passou e isso representa a chegada de um novo tempo, de uma nova esperança, nova expectativa, tempo de vida, tempo de florescimento, tempo de esperança. O tempo de Deus, na realidade, é um tempo perfeito. Mesmo após períodos de seca, ele faz brotar a vida novamente. Isaías 43, o versículo 19. E nós passamos tantos percalços na vida, tantas tribulações, tantos dilemas, noites de angústia, de desespero, de perdas, depressão, e parece que não vai ter fim, um período caótico, um período triste, e nós precisamos de encontrar força e muitas vezes não encontramos. Aí passamos esse período de muita provação, de muita adversidade, a dor, o silêncio. Às vezes parece que Deus não está ouvindo, parece que Ele não responde a nossa oração, mas no entanto Ele está trabalhando para o nosso bem. Isso é muito importante. E eu estou falando aqui, na realidade, sobre o fim de um inverno espiritual. Um fim de uma etapa na vida em que não conquistamos, não produzimos, parece que nada dá certo. Mas aí nós temos a renovação. Deus, Ele faz novas todas as coisas. Deus sempre, Ele vai nos dar uma nova chance, uma oportunidade gloriosa, maravilhosa. E a renovação é uma ação divina que transforma o que parecia acabado. Quando tudo parece acabado, quando tudo parece difícil, Deus vem e nos transforma de uma forma maravilhosa e nos faz novo na sua presença. Igual Jeremias. Jeremias, ele desceu, ele foi até a casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando, fazendo um vaso, aquele vaso caiu, quebrou-se nas próprias mãos do oleiro. E o que aconteceu? Foi feito um vaso novo. E naquela parábola ali de Jeremias capítulo 18, Deus está falando sobre a casa de Israel. No entanto, nós podemos trazer para a nossa vida presente e trazer uma ressignificação, uma nova experiência, uma nova vida, uma nova oportunidade. Deus pega os pedaços quebrados, Ele não joga fora, muito pelo contrário, Ele nos renova, Ele nos transforma e nós fazemos então algo lindo, algo maravilhoso, porque passamos por um processo de renovação, passamos por um processo de ressignificação. E quantas vezes nós precisamos ressignificar os nossos pensamentos, a nossa vida, diariamente. E Deus não apenas restaura, Ele renova, Ele nos faz um vaso novo na sua presença, com novas atitudes, com novas expectativas em nossa vida. E a renovação, na realidade, é uma ação divina. Quando nós pensamos que tudo acabou,
que não tem mais jeito, Deus vem e faz um novo recomeço em nossas vidas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 disse: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aí na Bíblia nós temos vários exemplos de renovação, várias pessoas que passaram por processos de um amadurecimento espiritual, de uma renovação. Nós vemos, por exemplo, Noé, após o dilúvio, Deus inaugura uma nova aliança, um novo começo, é uma nova oportunidade para Noé e sua família. Tudo realmente começa de uma forma muito especial, conforme o querer e conforme a vontade de Deus. Nós vemos Jó. Quando nós estudamos sobre Jó, nós observamos que ele passou por períodos, por etapas difíceis, de muita dor, de muitas perdas na vida dele, mas, no entanto, ele experimenta uma vida restaurada, uma vida abençoada. Nós vemos lá em Jó, no final, no capítulo 42, quando ele pôde dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Mas até que Jó pudesse compreender, quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando também ele falou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus, ele permite que as coisas aconteçam em nossa vida para que nós possamos ter uma experiência com ele e saber que nós dependemos unicamente do Senhor. Com as nossas próprias forças, jamais nós iremos vencer. Porém, a palavra do Senhor nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós olhamos para as coisas sobre a ótica de Deus, na visão divina, nós vamos experimentar uma renovação interior muito grande, algo muito maravilhoso. Então, nós vemos Jó, então, com a sua vida restaurada, com muita paz, com muita alegria, porém teve um processo. É necessário nós passarmos pelo processo. Nós vemos Israel, após o exílio, ele volta a florescer como nação, como nações restauradas. E o próprio Jesus, ele traz uma renovação definitiva, através de uma nova experiência, de uma nova vida, a nova aliança, um novo coração. Quando Jesus inaugura realmente a nova aliança, ontem eu preguei que Jesus, ele não fundou uma placa de igreja, Jesus, ele não fundou uma religião, mas ele trouxe uma ressignificação muito forte para o cristianismo. Antes era o judaísmo, e Jesus, ele trouxe uma vida nobre, uma vida mais excelente, uma aliança superior. Tudo o que Jesus fez na cruz do Calvário é direito nosso, e nós já conquistamos. Nós podemos conquistar, porém eu digo agora nesta manhã, nós conquistamos, porque em Cristo nós temos a esperança, o consolo, a paz, a restauração, a alegria, a solução dos nossos problemas, porque Ele está conosco. No Salmo 46, nós observamos a expressão: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar a guerra, ele corta o laço, queima os carros no fogo. E a Bíblia diz em Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos descansar no Senhor. Renovar a vida é reviver, é voltar a viver com propósito, com fé, com esperança. Nós vemos, por exemplo, Ezequiel, lá na visão do vale de ossos secos, naquele momento, naquela ocasião, só havia o quê? Só havia podridão, só havia esqueleto, só havia ossos. Mas quando o Espírito começa a se movimentar naqueles ossos, o Espírito de profecia, quando o Senhor ordena: olha, profetiza no meio do vale, e muitas vezes nós estamos no meio do vale, nós precisamos profetizar a bênção, profetizar a mudança, profetizar a restauração. No meio do vale nós profetizamos e o milagre vem acontecer. Nós vemos ali justamente Ezequiel, uma boa ilustração para esse momento, quando ali há um processo de renovação, há um processo de restauração, há um processo de cura muito grande. E Deus quer fazer
A mesma coisa comigo, a mesma coisa com você. Nós devemos abrir o nosso coração, deixar ele entrar, invadir todos os departamentos da nossa vida. Corpo, alma e espírito sejam apresentados irrepreensíveis diante da presença do Senhor. E nós temos aí a esperança. A esperança é a força que nos faz ir, que nos faz prosseguir. A esperança não é um simples otimismo, é uma confiança ativa, é uma confiança viva em Deus, mesmo quando tudo esteja difícil, mesmo quando o vento esteja soprando o contrário, mas Jesus está no barco e ele levantar-se-á para acalmar a tormenta, para dar a voz de mando, para dar o comando, e a tempestade vai cessar. A tempestade não é para toda a vida, não é para todo momento. E Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esses dias eu preguei assim muito bem, eu desenvolvi muito bem esse tema. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Pensar em coisas boas, pensar naquilo que Deus faz, naquilo que Ele pode fazer e Ele faz, porque o poder pertence a Deus. Milagres acontecem, eu creio em milagres. Quem sabe você nesta manhã está passando por um período muito difícil, muito complicado, mas o Senhor te diz nesta manhã: levanta a tua cabeça, porque eu estou contigo. Deixa de lamentar e pensar no passado, toma posse daquilo que Deus está fazendo neste presente momento. Então a esperança nos mantém firmes durante o inverno espiritual, crendo que a primavera chegará. O inverno, na realidade, é um período difícil, é um período de muita chuva, é um período de preparação para que as flores venham a aparecer na terra, para que os passarinhos venham a cantar, para que a primavera ela possa chegar realmente radiante, com alegria. O inverno representa esse período de dor, de angústia, de sofrimento, de decepção, mas o tempo de cantar vai chegar. A esperança ela é a certeza de que Deus tem planos em nossas vidas, planos de paz, planos de prosperidade. Jeremias 29 e o versículo 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. O que Deus tem para nós é bem melhor. Nós nem imaginamos o que Deus tem para fazer, o plano que vai se realizar, a chamada missionária, a porta de emprego aberta, a faculdade terminada, a bênção conquistada. O plano de Deus para conosco, gente, é um plano todo especial. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. O que ele tem para nós é bem melhor. Esperança é essa força realmente que nos faz prosseguir. Em Isaías, no capítulo 40, e no versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós precisamos, na realidade, esperar naquele que pode, esperar no Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo entende, tudo compreende. Nesse Deus, que é Jeová, você pode confiar. Qual é o significado, então, de esperança na fé? No pensamento bíblico, esperança do hebraico é tikvá e do grego elpis. Não é apenas desejar algo bom, porém é confiar em Deus com paciência, com fé, mesmo sem ver o resultado imediato. Por quê? A fé, ela vê, ela acredita, ela alcança o impossível. A fé, quando eu tenho dinheiro para comprar a casa, isso não é fé, porque eu já tenho o dinheiro. Mas a fé é você até agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço pela casa que eu vou conquistar, eu te agradeço pela faculdade que eu vou terminar, mesmo que as circunstâncias aparentes estejam sejam bem difíceis, mas
você já começa a agradecer ao Senhor. Isso é fé. Orar é acreditar que Deus está no controle e o seu tempo trará o bem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. A esperança é irmã da fé. Se a fé acredita que Deus pode fazer, a esperança confia no tempo em que Ele fará, no tempo de Deus. E o salmista nos disse, esperei pacientemente, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A esperança, ela é uma força interior muito grande. A esperança é o oxigênio da alma. Quando tudo parece sem sentido, ela sopra uma vida nova dentro de nós. Ela não remove os desafios, mas dá força para você enfrentá-los momento após momento, dia após dia. Os desafios, os obstáculos estão aí, as dificuldades estão presentes, mas você está enfrentando a maré, confiando em Deus, está passando pelo vento, está passando pela tempestade, dando glória a Deus. E no Salmo 42, versículo 5 diz, porque estás abatida, ó minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista ele diz, por que você está angustiado? É um diálogo, é um monólogo que ele tem aí com a alma, né? Falando com o seu homem interior. Por que você está preocupada? Por que você está triste? O que está acontecendo? Vamos esperar no Senhor. É isso que nós precisamos fazer dia após dia, momento após momento. Quem tem esperança não nega a dor, mas não se entrega a ela, não se entrega aos problemas, não se entrega às circunstâncias. É a esperança que nos faz levantar cada manhã, acreditar novamente e seguir, mesmo quando não há garantias visíveis. Mas nós acreditamos, nós cremos que essa tormenta vai passar. Ei, eu te digo uma coisa, Deus está falando contigo, esse problema vai passar. O inverno vai passar, vai chegar o tempo de cantar. Prepara o culto da vitória, prepara a sala para oferecer a Deus um culto de gratidão pela grande vitória. Porque quem te viu passando pela prova e não te ajudou, foi o próprio Deus que permitiu para que você pudesse compreender que nós dependemos exclusivamente do Senhor. A esperança no meio da adversidade. Deus nunca prometeu a ausência de provações, queridos, mas prometeu presença em meio a elas. É no vale que a esperança se torna visível. É no vale que nós vamos experimentar o grande amor de Deus. A presença do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Como exemplo bíblico, nós temos Abraão, esperou contra a esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18. Ele creu quando tudo parecia impossível. Jó perdeu tudo, mas declarou, eu sei que o meu Redentor vive. Jeremias, em meio à destruição, afirmou, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21. E Jesus, ele mesmo diante da cruz manteve a esperança na vitória da ressurreição. E Romanos capítulo 5, versículo 5 diz, pois a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esperança que renova e transforma. A verdadeira esperança transforma a maneira como nós enxergamos a vida. Ela muda o foco do medo para a confiança. Não vou mais temer, não vou mais ter medo, mas eu vou confiar no Senhor. Da dúvida para a certeza e do desânimo para o propósito. O inimigo ele quer colocar em nós um grande desânimo, mas Deus ele tem um propósito já traçado para as nossas vidas. Se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17.
quando esperamos em Deus, Ele renova as nossas forças, renova a nossa mente, renova o nosso entendimento, o nosso coração, os nossos projetos, os nossos sonhos. A esperança se torna um fio condutor que nos liga ao futuro que Deus planejou. Tudo está no plano de Deus, está no propósito do Senhor. Sigamos no propósito. E a esperança, queridos, ela continua, mesmo sem ver. A esperança é a força que nos faz prosseguir, que nos faz correr atrás da nossa bênção. Ela é silenciosa, mas poderosa, invisível, porém firme. É o que nos mantém de pé quando o corpo quer cair e o coração quer desistir. E Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós precisamos prosseguir orando, buscando a presença do Senhor. Bom dia, Gabriel, né? Bom dia, que Deus ajude, que Deus abençoe. Deus nunca falha em suas promessas, o que Ele prometeu é fiel. Vamos acreditar que o Senhor dos Exércitos está conosco, que a presença dEle, deixa eu ver aí, que o Senhor Ele está presente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Por isso, espere em Deus, avance com coragem e confie no tempo dEle, porque a esperança em Cristo nunca é em vão. Nós esperamos em Jesus, esperamos no Senhor e Ele está pronto a nos atender. A esperança, queridos, não é fuga da realidade, é força para transformá-la. Quando a alma crê que o amanhã pertence a Deus, o hoje ganha sentido. Aí nós temos aí, quando tudo isso acontece, o que vai suceder conosco? Vai haver uma renovação interior. O Espírito que nos transforma, o Espírito Santo que já habita em nós, vai nos transformando dia após dia. Efésios capítulo 4, versículo 23 diz: renovai-vos no Espírito da vossa mente. E ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, e essa renovação ela acontece dentro de nós quando o Espírito Santo ele nos fortalece, ele nos purifica, ele nos desperta para uma vida interior maravilhosa de comunhão, de intimidade com a presença do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. E essa renovação ela acontece dentro de nós, começa essa transformação espiritual que não vai acontecendo de fora para dentro, mas de dentro para fora, em nosso caráter, em nossa personalidade. Mudanças externas podem até melhorar a aparência, mas somente o Espírito Santo ele pode renovar o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso caráter. E o salmista, no Salmo 51, versículo 10, disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Essa foi a oração de Davi após reconhecer a sua fragilidade. Quando nós reconhecemos os nossos erros, quando confessamos os nossos pecados, fazemos uma anamnese, observamos o que não está legal dentro de nós, vai acontecer uma renovação, vai acontecer uma transformação. E Davi ele entendeu que sem renovação interior não há restauração verdadeira. O que nós precisamos é mudar o nosso caráter, é mudar os nossos pensamentos malignos, e é pensar nas coisas celestiais, é pensar nas coisas de Deus. Há uma luta muito grande da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Essa luta ela é constante, mas nós precisamos dar
lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele possa operar em nós de forma abundante. A renovação interior é o processo contínuo em que Deus molda a nossa mente, transforma a nossa mente, cura as nossas feridas, purifica as nossas intenções e nos torna parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos dessa renovação, precisamos dessa mudança cada dia, a cada momento, né? O papel do Espírito Santo na transformação, qual é? O Espírito Santo é o agente da renovação. É ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos guia, nos ensina, nos fortalece, nos transforma como ser humano. Sem ele, nós tentamos mudar pelo nosso próprio esforço, simplesmente nos levar a um processo de luta e de cansaço. Mas com ele nós somos capacitados a viver o novo de Deus. E o novo de Deus é o melhor para nós. É uma vida transformada, é uma vida cheia dos dons, do fruto do Espírito Santo. Ele nos salvou pela lavagem da renovação, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 15. É o novo nascimento operando em nós, é a renovação do Espírito Santo acontecendo dia após dia, momento após momento. E quando o Espírito Santo ele age, queridos, ele age em nossa mente, a nossa mente ela é renovada, o nosso coração ele é aquecido, o nosso ânimo é restaurado e a vida ganha um novo propósito. O Espírito Santo não apenas nos visita, porém ele habita em nós, ele está conosco, ele está dentro de nós. Aí existe uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação, porque o Espírito Santo está em nossos corações, em nossas vidas. O processo da renovação é um processo diário, a renovação interior ela é contínua, acontece todos os dias, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus com fé, com humildade. E segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia, momento após momento. Essa renovação acontece por meio da oração, que através da oração nós nos entregamos ao Senhor. Temos comunhão com Ele, vamos falando com Ele e vamos entendendo o processo da mudança. Mas não somente oração, porém também com o alimento da mente do Espírito através da leitura da Bíblia, através da meditação na palavra do Senhor. O salvo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele tem prazer. E através da comunhão, essa comunhão é a partilha que fortalece. E além de tudo, a obediência, que é passo de fé que gera a transformação. Nós precisamos entrar pelo processo da obediência. A palavra do Senhor nos diz, se este povo que se chama pelo meu nome, orar, se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, eu dos céus ouvirei a sua oração, virei e sararei a sua terra. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, Ele nos limpa daquilo que nos pesa, daquilo que preenche a nossa vida negativamente, e nós vamos dando lugar ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí nós temos os frutos de renovação interior. Quando o Espírito Santo ele transforma, os frutos começam a aparecer naturalmente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23. Esses frutos são sinais de um coração quebrantado, sinais de uma vida transformada, sinais de um coração puro, renovado
e a pessoa ela passa por esse processo de transformação e não vive mais segundo as emoções, mas vive segundo o Espírito. Ela aprende a perdoar, aprende a amar, aprende a servir, torna-se um canal de bênção, um canal de luz, um canal de paz e de esperança, onde quer que essa pessoa esteja plantada. Ela vai produzir fruto, ela vai florescer, ela vai entender que o inverno passou e agora você tem uma nova chance, uma nova oportunidade de você servir a Deus, de você glorificar o nome do Senhor. E o novo de Deus em nós, essa renovação interior é justamente bom dia, Sofia, tudo bem? É justamente um milagre silencioso da graça de Deus operante em nossas vidas. Não é imediata, mas é constante, cada dia nos torna mais parecidos com Jesus. Nós vamos tendo essa experiência. É o que a Bíblia diz, que alguém está em Cristo, ela é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir dentro de nós, ele transforma o desânimo em força, a dúvida em fé, o medo em coragem e o coração cansado em morada da presença divina. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. E que o Espírito Santo ele venha nos renovar os nossos pensamentos, curar as nossas emoções, fortalecer a nossa fé e que a presença do Senhor possa nos transformar em cada área da nossa vida, do nosso ser. Faz de mim um vaso novo, cheio da tua graça e do teu poder, deve ser a nossa oração. Precisamos dessa transformação a cada momento. E a verdadeira renovação, queridos, não é trocar de aparência, porém deixar-se permitir, permitir que o Espírito Santo troque o nosso coração. E ele quer realmente tocar em nossos corações. E depois do frio, depois do inverno, depois da prova, depois da luta, chega o tempo de florescer, depois do silêncio, vem o momento de cantar, tempo de renovação e esperança. É um convite para você recomeçar, para acreditar novamente em você, no teu potencial, naquilo que Deus te deu e você viver uma vida de gratidão. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Salmo 126 e o versículo 5. E Deus está dizendo nesta manhã, o inverno passou. Agora é tempo de florescer, de se levantar, de cantar, de viver uma nova vida, um novo canto que Deus colocou na nossa boca. E agora é tempo de você realmente viver o novo de Deus com muita gratidão, louvar e agradecer a Deus pelas bênçãos conquistadas. Que nesta manhã você possa orar pedindo a Deus a renovação da tua fé, das tuas forças, do teu ânimo, que você possa deixar ir o que pertence ao inverno e abraçar um novo tempo. Recomece agora, você que estava parado, recomece o seu sonho, o seu projeto, comece com oração, espalhe esperança aonde há desânimo. Quem entrou aí agora, eu falei sobre tempo de renovação e esperança. Eu falei sobre eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi e aparecem as flores na terra e chegou o tempo de cantar. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, nesta manhã, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, de uma forma toda especial, Senhor. Quem sabe alguém aí esteja passando por esse momento de frieza espiritual, por esse momento de angústia, de decepção, de dor, de lágrimas, por esse momento de provação, de tormentas e tempestades. Porém, Senhor, peço ao Senhor, em nome de Jesus, que venha até este coração e encha de esperança, de fé, de vitória, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Eu te agradeço, ó Deus, nesta manhã, porque de repente nós passamos por um período, Senhor,
em que nos decepcionamos, ficamos tristes, amargurados, decepcionados, e nós fizemos o diálogo. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Portanto, Deus, eu te agradeço nesta manhã por cada vida que aí entrou nesta live, Senhor, e que a nossa esperança ela possa ser renovada, que venha, ó Pai, acontecer uma verdadeira transformação em nosso homem interior, e que o Teu Espírito ele possa trazer uma renovação dentro de nós, que os nossos pensamentos possam ser transformados, que haja cura nas nossas emoções, que haja um fortalecimento de fé. Portanto, Deus, eu me entrego a Ti nesta manhã. Peço perdão pelas minhas falhas, ajuda-me. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem renovado as minhas forças, e que essa renovação, ó Deus, ela possa acontecer dentro da minha vida, e que eu possa espalhar a fé, o amor, a gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelas portas abertas que o Senhor tem realmente escancarado, pelas janelas dos céus abertas para nós. Abençoa, Deus, cada vida neste momento. Entra no lar, entra na vida, entra em cada coração, onde há tristeza, que haja alegria. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, a misericórdia, porque nós precisamos deste poder, Senhor. Nós precisamos dessa mudança em nós precisamos dessa paz, dessa harmonia. E eu oro, Senhor, aqui, segundo a oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Portanto, Deus, eu te agradeço neste dia. Eu te agradeço nesta manhã, porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza em meio às dificuldades. Eu faço esta oração em nome de Jesus. E que o amor de Deus, as bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.